Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, e todas as segundas-feiras nós estamos aqui para mais um Evangelho, né? Esse Evangelho que nos sustenta, que nos dá força, que é o nosso roteiro, que nos ajuda na nossa caminhada, né? E como de costume, sempre realizamos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Opa, estou errando aqui o nome do livro, né? E a nossa amiga hoje, Keila, que irá fazer para nós a leitura. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vou colocar aqui a leitura. Enunciar, né, Keila? Isso mesmo. Vou colocar aqui grande. Aí. Certinho? Certinho. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. Foi tirado de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Caminho, Verdade e Vida, lição 154, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Keila. Muito bonita essa leitura, né? Para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, porque nós não mudamos ninguém, né? Isso a gente tem que ter na nossa mente. Nós não mudamos ninguém. Nós
temos que aceitar as pessoas como elas são, né? E agora eu vou fazer a oração inicial, ou a Consuelo quer fazer para nós, Consuelo? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais que nos auxiliam nesse momento, aos espíritos amigos lá da Nova Era, senhor José Marcos Garcia e sua equipe, agradecendo a tudo que nos é dado a todo momento, que possamos aceitar todo o remédio amargo que vem, todas as dificuldades, e que sejam para a nossa evolução espiritual e para a nossa melhoria. Ampara, Senhor, a todos os necessitados e que possamos, Senhor, nesse dia, mais uma vez, estarmos conectados com toda essa espiritualidade amiga para receber os ensinamentos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada, Consuelo. Tá com saudades, viu? Gratidão, querida. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos que chegaram depois. Boa noite, querida. Hoje você vai ler Perdoai, para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela constitui no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes a lhe fazer sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda a contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma,
granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Muito bem. Eu tinha uma amiga que sempre dizia isso, eu não perdoo de jeito nenhum. Quem me fizer uma coisa, eu não perdoo nunca. Eu disse, nossa, para com isso. Mas, né? Perdoar, né? Não perdoo, não perdoo. Digo, homem, Se queremos ser perdoados, temos que digo, isso daí muito mais ofende a você do que o outro. Né? Porque às vezes o outro. Tem a pessoa que ofende de propósito, mas tem uns que ofendem até sem nem perceber. Né? Mas ela dizia, não, eu não perdoo. Bom, E é uma hoje, escolha, né? Uma escolha. E hoje a nossa amiga Doroti vai falar sobre essa questão da misericórdia, né? Do esquecimento, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Hoje nós estamos na 3ª semana do mês, e esse ano nós estamos vendo as bem-aventuranças. Seja bem-vinda, minha amiga Doroti, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo. Está fechado seu áudio. Vamos começar, né? Agradeço por estar aqui, pelos convites, né? Nós que agradecemos. E a sala agora é toda sua. Quando precisar de mim, só chamar. Tá certo. E vamos pedir a Jesus que esteja presente, para que nós possamos ser iluminadas, né? E todas que estão ouvindo, ou aquelas que vão ouvir depois, né? Possam compreender, entender esse pedacinho de ensinamento que Jesus deixou, né? Nós estamos aprendendo as bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Muito bem. Primeiro vamos entender o que é misericórdia. Quando vamos num dicionário, diz assim, é um sentimento de pesar ou de caridade, despertado pela infelicidade de outra, piedade, compaixão e perdão, concedido unicamente por bondade. Quando a gente começa a estudar sobre misericórdia, a gente encontra, graças a Deus, né, nos livros espíritas, um monte de autores, de explicações sobre o mesmo ponto. Então, a gente tem tantas coisas para ver, tantas opiniões diferentes, que eu resolvi pegar umas aqui para a gente dar uma estudada melhor. Então, vamos ver. Do livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 2, roteiro 1, da FEB. Nós extraímos o seguinte texto. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos, identificados com o imperativo da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. Os espíritos superiores nos esclarecem. A misericórdia é o complemento da brandura, porque, porquanto aquele que não for misericordioso, não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema de ligação para Deus. Humberto de Campos nos informa o que é ser misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade,
receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercê-la com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados, situados como devedores perante a lei. A misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. No livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari, ele diz assim, eu vou ler só algumas frases. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja na miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. Ser misericordioso é, pois, condoer-nos desses párias mulambentos, sem eira nem beira, que se arrastam pelo mundo, suplicando um pedaço de pão, um trapo usado com que cubram sua nudez, socorrendo-os com solicitude. É apiedar-nos das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo como e quanto nos seja possível para que tenham um lar que as eduque e prepara para serem úteis a si mesmas e à sociedade. É sensibilizar-nos à vista desses pessoas aos quais a lepra, o câncer, a sífilis, a tuberculose, hão flagelado e reduzido a ruínas, cuja existência se constitui numa sucessão ininterrupta de dor, angústia e melancolia, ajudando a minorá-las com os recursos de nosso bolso e, ainda melhor, com o bálsamo de nossa simpatia, das palavras de conforto e encorajamento, das preces e vibrações que façamos em seu auxílio. Ser misericórdia é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos dos outros, relevar os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimentos de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreendam o gesto fraternal e amigo. Rodolfo Caligares, né? Então, bastante definições, vamos dizer assim, do que é misericórdia. Assim, a primeira parte da bem-aventurança trata de felicidade, daqueles que são os misericordiosos, que têm compaixão para com o próximo, perdoam e se reconciliam. Porque na segunda parte, se tiverem misericórdia, obterão misericórdia, ou seja, o perdão dos seus pecados, apesar das faltas cometidas. Estamos diante de um dos resultados da lei de causa e efeito, em que tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. Esta é uma das razões para que tenhamos misericórdia para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes necessitamos dessa misericórdia igualmente a todos. Os resultados da lei de causa e efeito são lembrados por Jesus em várias outras mensagens, como podemos observar a seguir. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Lucas capítulo 6, versículo 37. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Pelo nosso egoísmo, achamos que somente Deus e os outros devem ter misericórdia para conosco, mas não temos a mesma obrigação de ser misericordioso com o próximo. Jesus disse: fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça a você. A misericórdia de Deus é infinita e justa, porquanto nos dá quantas chances forem necessárias para a nossa libertação e evolução espiritual. Claro, reencarnações. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam a manifestação da justiça e misericórdia divinas, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento eterno, trazendo em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizado, mas também os impositivos da lei de causa e efeito. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de refazimento do seu destino, sobretudo se há empenho deste em se melhorar. Todos recebemos nas leis da vida o que fizemos pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Frase de André Luiz em A Vida Continua. Nesse sentido, a felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nesta vida ou no plano espiritual decorre unicamente de nossas obras, daquilo que fizemos. Se agimos para o bem, seremos agraciados. Se agimos para o mal, sofreremos as consequências infelizes dos nossos atos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec define de expiação, sobre a definição de expiação, tem-se que é nova oportunidade de reparar as faltas e os erros das vidas passadas. Pela expiação, geralmente passamos pelas mesmas situações, dores, sofrimentos que impusemos aos outros. É a lei de causa e efeito. Está lá no Livro dos Espíritos. Pela lei de causa e efeito, tudo que plantamos no passado, colhemos agora. As nossas escolhas de agora determinarão o que vamos colher no futuro. Segundo as suas obras, fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós, que é a lei do merecimento. O mestre evidencia claramente a lei de causa e efeito quando afirma que os misericordiosos alcançarão misericórdia. A misericórdia prepara o coração para outros sentimentos, abre as portas para a prática da caridade. Os espíritos ensinam que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 22. A misericórdia consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação e grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar aos nossos irmãos, como precisamos que nos perdoem, se os nossos atos pessoalmente os prejudicaram, mais um motivo aí teremos para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teremos em relevar os agravos dos nossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Cuidemos de eliminar todo o sentimento de rancor. O Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, Na Luz da Compaixão, brindou-nos com uma mensagem maravilhosa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves as palavras que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça. Nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no Evangelho por Emmanuel. Em outra mensagem, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, Compaixão e Nós, trata da compaixão que recebemos e que muitas vezes, por orgulho, ignoramos. Comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, mas recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam sem queixa a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo ciente de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos, o amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda quando depois de se concretizarem, quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros, que mesmo
em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoam ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empecilhos com que eles espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que sem isso, provavelmente, a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente na corrente de provas criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo e perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. Emmanuel, do livro Evangelho por Emmanuel. O perdão e a misericórdia divinos, em sua sublimidade, não tiram da criatura o mérito da própria reabilitação, mas se revelam como fator de aprendizado, os quais registramos na memória do espírito, servirão de base para as suas novas conquistas evolutivas. Muito bem. Fizemos uma pausa, né, uma preleção sobre o que é misericórdia, e aprendendo que misericórdia significa muito perdão, né? Mas muitas vezes nós achamos que os outros têm obrigação de nos perdoar, mas nós não temos obrigação. Os outros são obrigados, vamos dizer assim, a receber todas as nossas imprudências, as nossas mágoas, e perdoar. E nós sempre criamos, vamos dizer assim, empecilhos para poder sermos esses que perdoamos. A misericórdia, para mim, significa perdão, perdoar, além de caridade, aquilo que nós fazemos para com os outros em termos materiais ou espirituais. Mas, principalmente, o perdão é a mola, vamos dizer assim, chave do que seja a misericórdia. Kardec, muito sábio, nos mostra no capítulo 10 do Evangelho, né, a misericórdia, falando exatamente isso. Perdoai para que Deus vos perdoe. Apresenta tudo, inclusive o texto que foi lido, né? A misericórdia é complemento da doçura. Fala muito em reconciliar com os adversários, no item 5. Reconciliar com o adversário. Fazer com que aquele que é inimigo se torne amigo. Inclusive por motivos, vamos dizer assim, que o Espiritismo nos explica que é preferível ter um amigo na espiritualidade do que ter um inimigo. Então, é preferível perdoar, reconciliar com o adversário aqui, porque depois lá fica mais difícil, né? E difícil também uma constelação, vamos dizer assim, para que a gente esteja junto com todos os nossos inimigos, para que a gente possa se reabilitar.
é preferível ser agora. Mas nós damos muitas desculpas para poder fazer essas reconciliações, ou para fazer um perdão, ou para ter um perdão, ou para poder justificar qualquer caridade. A gente diz assim: ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer uma visita no hospital. Eu não tenho tempo para fazer visitar um amigo, telefonar para outro amigo. Eu não tenho tempo. Muito bem. Outras vezes a gente diz assim: não vou visitar ninguém no hospital, não gosto de ver tristeza. Ir no funeral, nem morto, onde já se viu, lá é tudo triste, todo mundo chorando, todo mundo amargurado. Eu não vou, eu não gosto de ver tristeza. Eu prefiro ver alegria. Claro, todos nós preferimos, né? Vou deixar para a próxima encarnação. Nossa, isso é típico do espírita, né? Ah, não vou, agora não. Reconciliar, perdoar. Não, na próxima eu perdoo. Nessa eu não vou perdoar, não. Nessa eu vou continuar do jeitinho que eu sou. Não levo desaforo para casa. Tudo o que eu puder fazer para ser superior, eu vou fazer. Eu não levo desaforo para casa, né? Não adianta me criticarem, falarem coisas de mim, porque eu não aceito, tá? Muitas vezes a gente diz assim: ah, não, eu vou fazer caridade, sim. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar quando eu aposentar. Olha, a gente cansa de ouvir espírita falando isso, tá? Mas se esquece que quando aposenta, já está com tudo que é dor, né? Já está com tudo fora do lugar. Aí não consegue ajudar. Isso não é caridade. Não adianta esperar. Caridade nós temos que fazer hoje, agora, no momento, tá? Não tenho condições financeiras para fazer caridade. Mas quem disse que nós precisamos de dinheiro para fazer caridade, né, gente? Na semana passada, eu falei sobre o óbolo da viúva, tá? Um outro centro. E eu disse assim: olha, gente, realmente, o óbolo da viúva é tão pequeno, é tão ínfimo, que a gente pode fazer caridade, não com dinheiro, mas com sorriso. Quando nós sorrimos, nós estamos praticando a caridade. A alegria, a motivação para que o outro sorria é caridade. Então, eu não preciso de situação financeira boa, não. Eu não preciso ganhar uma mega sena para poder fazer caridade. Eu tenho que fazer caridade com aquilo que eu tenho disponibilidade. Claro. Ah, mas é preciso. Hoje, a situação do nosso país está difícil. Quantos mendigos nós vemos nas ruas? Se formos ajudar todos eles, nosso salário não dá, né? A gente sabe disso. Então, eu digo, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes. E aquele que se compadece e ajuda ao próximo, dá algo de si mesmo. É assim que nós vamos praticar caridade. Nós não precisamos ter muita coisa, tá? Para encerrar, cadê a Tânia? Ela sumiu aqui. A Tânia sumiu. Eu estou aqui. Ah, coloca para a gente aquela piadinha que eu trouxe para encerrar. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, Tânia. Isso. Eu trouxe para vocês uma chave, tá? Vai para o primeiro. Isso. Tá para aumentar, Tânia?
Aqui para mim Não. está grandão. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. Ó, então, aqui está escrito, aí está escrito assim, ó. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Após anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo: você conseguiu perdoar os inimigos? O bonitinho aqui de barbinha perguntou, né? O outro respondeu, não. E você conseguiu? No outro, depois de muito esforço, eu consegui. O outro responde, eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. E no outro, ele diz assim, cadê? Então, Não, no outro, ele diz assim, ó, aqui ele diz assim, então, você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. O outro não entendeu. Quer dizer, o outro perguntou, mas como é que é? Ele está livre porque ele não pensa mais no que eles sofreram? Simplesmente ele perdoou. O que perdoou está livre. O que não perdoou, continua sofrendo até hoje. Põe a última. E a última, tá? Isso. A última diz assim, olha, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tá? Que Jesus abençoe a todos. abriu minha câmera. Então, né? Se a gente quer vingar, então toma cuidado, né? Vamos continuar prisioneiro. A felicidade da vingança dura pouco. Sim. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente está vendo isso, né? As pessoas continuam prisioneiras, né? Então, Continua. se a gente não tiver Jesus como nosso modelo, nosso guia, o Evangelho como nosso roteiro, eu acho que as coisas cada dia ficam mais difíceis, né? Então, que nós possamos ter essa consciência, né, Doroti? Esse discernimento de saber perdoar. O perdão não é bom para o outro, é bom para nós. É bom para nós. É bom para nós. Mas foi muito bom, minha amiga fez a gente refletir bastante, né? Principalmente com essa charge aí da gente não continuar prisioneiro, vamos ficar livres. Vamos ficar livres. A Doroti, então, fez esse mês para nós, e o mês que vem será eu. Será bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, está aí no nosso Novo Testamento, estamos aí seguindo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Doroti, querida, gratidão. Muito obrigada, amiga, por essas reflexões. E a gente só tem... Se a gente pegar as bem-aventuranças que já vimos, nós vamos ver que a gente ainda tem muita coisa ainda para poder colocar em nossas vidas, né? Não falando nem as que a gente vai ver ainda, as que a gente já viu, né? Porque nós estamos sempre um passinho para frente, 2 para trás. Mas nós chegamos lá, né, Doroti? Ainda mais, com certeza. Quem está aprendendo aqui é quem está expondo, né? Quando a gente expõe o assunto, a gente aprende ainda mais, né? Verdade. Gratidão, Doroti. E eu que agradeço. Setembro, quando chegar setembro é sua vez. Quando chegar setembro é minha vez, tá? Tá bom. Gratidão, querida. Muito obrigada. Fica conosco para o nosso encerramento. Meus amigos, a semana que vem nós teremos a Semana da USE, a última semana, né? Nossa Senhora, como passou depressa, né? A última quarta-feira do mês de julho. E
nós estamos tendo, né, a USE Intermunicipal está participando, está organizando a Semana Regional. É onde os palestrantes da região vão trocando de casa. E nós vamos ter aqui conosco uma pessoa que já veio estar aqui conosco, nosso querido Adolfinho Mendonça. E o tema dele, meus amigos, é bem chamativo. O tema da Semana Regional Espírita é passamento. Passamento? É, passamento. E o título da exposição da noite será A Morte Não é o Fim. Então, a gente poder refletir, né? Cuidado, né? Se a gente não está aí perdoando o nosso próximo. Porque a morte não é o nosso fim, como bem sabemos. E agora, então, meus amigos, vamos para o final da nossa reunião, né? Agradecendo muito a Deus. É um momento da gente conectar com Deus, com Jesus, com os bons amigos espirituais, a nossa água fluidificada, né? Então, vamos lá. Vamos agradecer muito ao Pai de amor, Pai de bondade, a Jesus, nosso mestre maior, a equipe do senhor José Marcos Garcia, que tão meigamente, né, gentilmente, estão conosco, nos assistindo, nos fortalecendo, onde nós só temos aonde render graças por esta proteção divina. Agradecemos também aos nossos bons amigos familiares, né, que vêm neste momento visitar os nossos lares, aqueles que estão em condições, no momento do Evangelho, né, pois cada um de nós estamos aqui reunidos em um só pensamento, e cada um vai recolhendo essas energias, essas benesses que nos são ofertadas. Pedimos que toda essa energia benéfica possa chegar a todos os nossos entes queridos, encarnados, os desencarnados, aos nossos companheiros de jornada, por aqueles que perambulam pelas ruas, nessas noites que estão mais frias, Senhor, abençoe. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, nos lares de idosos, nos abrigos, Senhor, de crianças, de órfãos. Sede sempre abençoando, amparando, iluminando. E também aos nossos irmãos que, por infelicidade, estão no plano espiritual, pois, como eu já disse, por uma infelicidade, retiraram a sua vida, né? Sem ter chegado aquele momento que foi o planejado. Então, que eles possam também ser abençoados. Rogamos a equipe que está visitando nossos lares, que possam fluidificar as nossas águas, trazer as energias benéficas para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material, e que os nossos corações possam sempre estar pulsando na sintonia do amor, da paz, e que a nossa mente possa sempre estar conectada com a paz, com a luz, com o belo Senhor. Abençoe a todos, indistintamente. Seu Adalto? Sim. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor,
Seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada pela oração, muito obrigada aos amigos que estão aqui conosco, né? Em especial a nossa amiga Doroti, pela exposição da noite, aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus, meus amigos. Muita paz a todos. Obrigada a todos. Boa noite.